Resolvi fazer esse vídeo para a gente abordar um assunto que é muito comum os pacientes perguntarem, levantarem essa questão, essa dúvida no consultório, sobre reganho de peso após a cirurgia bariátrica. Tá? Existe muito mito em cima disso, existe uma afirmação em cima dos índices de reganho de peso após a cirurgia que não é verdadeira, a taxa não é tão alta como alguns preconizam aí. Então eu fiz assim, resolvi fazer esse vídeo e para a gente abordar algumas coisas importantes e esclarecer, tirar dúvida de alguns. A primeira coisa importante a se falar é o seguinte: o tratamento cirúrgico é o tratamento mais eficaz, comprovadamente, em relação à cura da obesidade. Tá? Nenhum outro tratamento clínico conseguiu índices tão satisfatórios como a cirurgia, como o tratamento cirúrgico. O objetivo, no caso, principal do tratamento cirúrgico seria o controle da obesidade e das doenças associadas à obesidade. Principalmente as doenças, o risco é controlar principalmente o risco das doenças cardiovasculares, que são as doenças mais graves associadas à obesidade e que têm índices de mortalidade muito grandes. A recidiva da obesidade após a cirurgia, a gente vem observando que vem sendo relatada cada vez mais na literatura, em artigos, em reportagens, e ela ocorre independente da técnica cirúrgica usada. Houve aí um tempo atrás alguns cirurgiões que vamos dizer que não simpatizam muito com a gastrectomia vertical, também conhecida como sleeve, e começaram a realmente fazer críticas muito grandes em relação à gastrectomia vertical, ao sleeve, dizendo que ela não teria a mesma eficácia que o bypass na redução do peso. Bom, e a gente já viu comprovadamente em nossos pacientes, em pacientes de outros colegas e em relação inclusive a vários trabalhos, que isso não é verdade. A perda de peso adquirida na gastrectomia vertical ou sleeve é uma perda de peso igual, semelhante ao bypass. Né? Eu tenho pacientes muito bem submetidos ao sleeve e tenho pacientes muito bem submetidos ao bypass. Eu acho que a principal diferença em relação à técnica, comprovadamente, é a seguinte: alguns estudos mostram a longo prazo uma taxa de reganho um pouquinho superior na gastrectomia vertical, no sleeve, em relação ao bypass, de pacientes que não seguem adequadamente o pós-operatório, que não mantêm as mudanças de hábito alimentar, as mudanças de vida, que não fazem atividade física e que passam a fazer coisas erradas que faziam antes da cirurgia. Então, o reganho de peso, ele vai estar presente em uma técnica ou em outra técnica. Ele vai depender exatamente do que? Do paciente. A diferença está no doente, na adesão do paciente ao tratamento, no entendimento dele do que a cirurgia bariátrica propõe para ele, que não é uma mudança apenas alimentar, na forma de comer, é uma mudança no estilo de vida dele. E se ele incorpora e tem essa visão, se ele incorpora isso e tem essa visão mais ampla do tratamento cirúrgico, ele vai ficar bem, independente da técnica. Tá? Eu separei aqui algumas coisas assim para
vamos dizer, colocar uma definição um pouquinho melhor para vocês entenderem isso, que, de acordo com os dados de vários estudos e até dados da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, em torno de mais ou menos 50% dos pacientes operados, em torno de 50% dos pacientes operados, 5% desses pacientes acabam reganhando um pouco de peso, recuperam em torno de 5% desse peso após 2 anos de cirurgia. Então, isso é o esperado, tá? De todos os pacientes operados, em torno de 50% deles recuperam até 5% do seu peso após 2 anos de cirurgia. Isso é considerado normal, isso é considerado um índice normal, tá? E o que seria então o reganho ou falha da cirurgia? A sociedade também ela criou alguns critérios para definir isso, porque havia uma confusão muito grande no mundo inteiro sobre esses padrões, sobre essas definições, tá? Então hoje o que nós temos aceito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica é o seguinte: o paciente que não atingiu o controle da obesidade, tá, é diferente daquele que tem recidiva após 2 anos de cirurgia. Então são duas coisas. Tem aquele que não vai atingir um controle da obesidade depois da cirurgia, e tem aquele que vai reganhar após a cirurgia. Tá? O que a sociedade também observa? Melhora das doenças associadas e da qualidade de vida é a meta da cirurgia. Tá? Então, para você dizer se o paciente teve sucesso na sua cirurgia, a primeira pergunta que você vai fazer é essa: houve melhora das doenças associadas existentes neste paciente? Houve melhora da qualidade de vida desse paciente? Essa é a meta do tratamento cirúrgico. E no o terceiro item seria a definição de sucesso e insucesso da cirurgia. Então, os pacientes com a perda de peso acima de 20% em 6 meses possuem a sua obesidade controlada. Os pacientes que perderam entre 10% e 20% do seu peso em 6 meses possuem a sua obesidade parcialmente controlada. E os pacientes que perderam menos de 10% do seu peso em 6 meses possuem a obesidade não controlada. Tá? Recidiva de peso. O que a sociedade aceita como definição de recidiva de peso? Seria um ganho de 50% do peso perdido ou de 20% do peso mais o reaparecimento das doenças associadas. Então, quando se fala em reganho de peso para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica, de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é o que nós aceitamos, que é o que nós seguimos, não é, às vezes, só o peso que importa. Esse paciente pode até ter reganhado menos peso, mas se ele era portador de hipertensão, se ele era portador de diabetes, se ele era portador de um grau acentuado de esteatose, se ele era portador de hipotiroidismo, e essas doenças ou outras associadas, ele passou um período sem a manifestação dessas doenças e voltou a apresentar a manifestação dessas doenças, isto, para a sociedade, é considerado como recidivo.
tá? Como recidiva da obesidade. Uma recuperação menor que 20% do peso na época que o paciente operou é o esperado. Não está dentro ainda de padrões anormais, tá? Então, dentro dos primeiros 5 anos, uma recuperação até em torno de 20% você não pode chamar de recidiva da obesidade ou de falha da cirurgia, né? Algumas coisas que eu acho que é importante a gente mencionar aqui, que já foram identificadas como sendo itens importantes, fatores importantes dessa recidiva. Primeira delas é a inadequação da dieta, ou seja, o paciente vinha mantendo um padrão alimentar X, mudou todos os seus hábitos alimentares com a cirurgia, foi obrigado a mudar por conta da cirurgia, ficou bem, e aí 3, 4 anos depois, ele começa a fazer as coisas erradas que ele fazia antes da cirurgia. Ou seja, ele começa a adotar de novo uma dieta inadequada. Isso aí é uma das coisas que está relacionada em todos os estudos que falam sobre reganho de peso, né? Então, ocorre uma ingesta calórica dia importante do quarto ao 10º ano pós-cirurgia. Isso provavelmente vai levar esse paciente ao reganho de peso. Hábitos, né? Aqueles pacientes que eram os chamados beliscadores antes da cirurgia, que ingeriam pequenas quantidades de alimento, mas o dia inteiro, e por um tempo deixam de praticar esse hábito, e tempos depois voltam de novo para o mesmo hábito e passam a volta nessa frequência de estarem comendo toda hora, principalmente à noite. Esse é um outro fator que a gente vê muito associado à recidiva e ao reganho de peso. Saúde mental e fatores psicológicos. Isso está presente em todo o quadro de obesidade, até antes da cirurgia. A gente tem que tratar as doenças emocionais, as doenças comportamentais associadas à obesidade. Tem que tratar e continuar tratando mesmo após a cirurgia, tá? Porque a saúde mental, os distúrbios psicológicos estão relacionados à recidiva e ao reganho de peso, né? Fatores hormonais e metabólicos, alguns estão presentes, já foram identificados, né? Hormônios, efeitos de hormônio que interferem na saciedade, podem voltar, podem mudar, se modificar com o tempo após a cirurgia e podem estar relacionados a uma recuperação desse peso. Inatividade física é outro fator importante. Eu sempre enfatizo a importância da atividade física para os meus pacientes, tá? Isso a gente vê não só na perda de peso dentro do primeiro ano, mas a gente vê também um benefício da atividade física a longo prazo. Os pacientes que fazem atividade física são aqueles que menos reganham peso a longo prazo. E 1 ano e meio depois, quando ele vai para a plástica restauradora, a gente vê uma diferença muito grande de resultado, com um resultado estético muito melhor naqueles pacientes que fizeram atividade física após a cirurgia. A gente vê isso porque a gente vê a diferença de tônus muscular, diferença na elasticidade da pele, onde a gente observa realmente que o paciente que faz atividade física,
apresenta uns resultados muito melhores em relação aos que não fazem atividade física. Tá? A recidiva de peso muitas vezes é atribuída à cirurgia, e a especulação seria, no caso do bypass gástrico, um aumento do paute gástrico, um aumento do novo estômago, do neoestômago, ou uma dilatação da união do estômago com o intestino, da anastomose, da união que a gente faz do novo estômago com o intestino para criar um caminho novo para o alimento. Essas seriam as duas, vamos dizer assim, os dois fatores, as duas causas aventadas para o reganho nos pacientes que fizeram bypass. E nos pacientes que fizeram sleeve, ou a gastrectomia vertical, seria um aumento do tubo gástrico. Agora, para a gente encerrar, a gente fala o seguinte: a obesidade, ela é uma doença multifatorial. Tem várias coisas envolvidas na obesidade, no ganho de peso. Alguns desses fatores, se presentes após a cirurgia, vão levar ao reganho de peso, vão levar à recidiva da obesidade. Alguns a gente, inclusive, citou aqui. Minha opinião, principal componente é o paciente largar toda aquela mudança de hábito alimentar, de comportamento que ele adquiriu por conta da cirurgia. Em relação aos hábitos alimentares, duas coisas estão associadas em todos os estudos publicados no mundo inteiro sobre reganho. Ingesta de doce, o paciente passa a comer mais doce até às vezes do que comia antes da cirurgia. A gente vê isso nos pacientes que diziam que não gostavam de doce, só de salgado, e passaram a comer mais doce e ficar dependente de doce. E o uso abusivo do álcool. Ingestas excessivas de álcool, com ingestão de muita caloria, são os dois fatores, as duas substâncias que estão associadas em todos os estudos de reganho de peso no mundo inteiro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês tenham gostado do vídeo. A gente fez esse vídeo na finalidade de falar um pouquinho mais sobre isso, sobre reganho e recidiva da obesidade após a cirurgia, que é um assunto muito comum, muito discutido, mas que ainda leva muitas dúvidas e muita polêmica. Tá? Fiquem com Deus. Um abraço a todos.